eu ver se já iniciou. Tá, iniciou. Está aparecendo aí a apresentação, já está aparecendo, hein? Tá aparecendo. Não, beleza. Vou passar aqui. Legal. Tem um modo apresentação aí, não? É um PDF, né? É um PDF, eu estou sem. Eu acho que o PDF Esse tem modo computador da apresentação. Rosa. Eu acho que tem modo apresentação no PDF também, viu? Dependendo do... Será? Que eu tá abrindo aqui no navegador, né? No Edge. Ah, Eu tô tá sem online. Você não PDF. baixou, não, né? Não, eu baixei, mas está no navegador mesmo o arquivo, ele não. Uhum. Eu acho que eu não tenho um leitor de PDF aqui. Deixa eu ver se eu abro ele. Aqui, só um instante. Isso. Deixa eu ver eu abrir como aqui. No leitor de PDF que eu tenho aqui, sim, é só navegador mesmo. Não, tranquilo, pode Mas ser. tá dando para ver aí? Tá bom. Se tiver dando, tá, beleza. Bom, o GT foi criado com o objetivo de elaborar recomendação para a regulação do uso público, né? Um grupo específico que ia concentrar no uso público e na forma que ele vai acontecer dentro do parque. Meio que padrão, né? O trabalho no GT, acho que o GT ele foi criado, salvo engano, a equipe do GT na segunda, não sei se na primeira ou na segunda reunião do conselho, né? Eu comecei a interagir com ele na terceira reunião, que acho que foi em Itabirito. Essa data aí está um tiquinho atrasada, mas os trabalhos que foram feitos, né? Primeiro, a setorização do parque, que a gente entendeu que seria a forma mais fácil de trabalhar os atrativos e trabalhar o parque setorizando, né? Em vez de ter uma massa muito grande, por setor a gente consegue dimensionar melhor. Agora que eu estou vendo aqui que ele está um tiquinho fora ele está mais avançado. Dentro do setoramento, né? A gente fez um zoneamento por uso público, para definir as áreas que eram prioridades para a gente fazer avaliação de campo. A gente fez um painel com setores, com os atrativos que tinham mais usados em cada setor, e aí a gente estava trabalhando em cima deles com prioridades para ver o que a gente ia fazer campo primeiro ou não. Estou meio perdido aqui, eu li tanta coisa esses dias aqui que eu dei até uma perdida, vocês desculpem aqui. Então, foi zoneamento do uso público para acesso, né? Foi criada a listagem de atividades e elaborado o mapa. Aí foi feita a elaboração do painel dos diagnósticos de uso, definindo a área prioritária para avaliação em campo. A gente fez uma classificação de 1 a 3 para as prioridades, mas mais para frente aqui tem elas. A elaboração de metodologia para avaliação em loco, que foi com base numa ficha que o professor Paulo indicou, ficha Fernandes, alguma coisa assim. Aí foi feito um calendário para idas em campo, que a gente acabou conseguindo fazer uma ida a campo, para coleta de dados, né? As análises de dados, portanto, só foram feitas desse setor, que foi, salvo engano, Cachoeira do Índio e do Viana, porque foi considerado a área com mais uso dentro do parque, né? O atrativo específico com mais uso. E aí, para a elaboração de diretrizes para uso público, que não chegou a ser feita, né? Então, nós temos a lista de prioridades. Aqui é um mapa que todo mundo já deve ter visto, que ele tem aqui as divisões, né? Essa parte mais baixa aqui de roxo, que é o setor Capanema, essa parte aqui onde está o município de Santa Bárbara, né? Que é o setor sinclinal, que é a área mais desconhecida do parque. O setor de maior uso, que é aqui o setor Reacima, e o lá de cima ficou com o nome de Bacia do Prata.
né, que é a segunda área de maior uso nos estudos iniciais. Foram elencados aqui também os atrativos, né, mais conhecidos e mais utilizados, e a gente tomou por base para isso, para essa consideração de ser mais usado e mais conhecido, com base na informação que tinha na internet, né? Facebook, Wikiloc, blogs do tipo. Então, foi assim, uma pesquisa de Google, jogando o nome das regiões e dos locais e tentando fazer essa identificação que já era pública. Aí tem diversos atrativos, na maioria cachoeiras, tem alguns mirantes. Esse mapa já é conhecido de todo mundo. Aqui os pontos principais que a gente selecionou, destacou naquele momento, né, para cada setor: Bacia do Prata, Poço Azul, Cachoeira Santo Antônio, Cambimbe e Vinho de Sete Voltas. Rio acima tem ali Sol, Lua e Estrela, Viana, Petimba e Índio. Aqui no Capanema foi destacado Capivari, Fundão, Catane e Carrapato, e no Sinclinal, que era uma área mais conhecida, e a gente tinha alguns lugares que eram tombados, ou que tem inventário arqueológico, né? Que é tal do sítio de Linito, que eu não lembro exatamente o que é, a Lagoa do Metro, que é aquelas lagoas de canga que tem naturais ali em Santa Bárbara, a sede da Fazenda Gandarela também, que é um bem tombado, salvo engano, dentro do parque, que a gente não conseguiu ir, e as trilhas que fossem conhecidas ali de 4x4 e de bicicleta. 4x4, bicicleta, moto, foram trilhas difíceis a princípio de achar, porque a gente não sabe se usam aplicativos específicos para não ficar tão assim, escancarado onde eles estão passando, mas o Wikiloc, por exemplo, aqui para a região tem quase nenhuma trilha de moto, né? E Gabriel viu em loco que trilha de moto é o que mais tem ali em cima. Aqui uma análise das trilhas, né, daquele mapa que é público do parque, com as trilhas de bicicleta, moto, 4x4 e de caminhada. Aí a gente vê aqui que o setor Bacia do Prata e Riacima são de uso mais intenso, e aqui no Capanema, na época, o sinclinal já sempre foi menos conhecido o tempo inteiro, acho que continua. Não sei se fizeram algum trabalho por lá. Mas aqui no Capanema, apesar de já ter várias trilhas bem antigas, que são boa parte delas usadas hoje, mas como a pesquisa foi feita toda em meios digitais, a gente vê que não tinha absolutamente nenhuma registrada nesses aplicativos, em site, em nada. Situação que mudou bem durante a pandemia. As considerações do diagnóstico que foi possível fazer, que o uso público no parque seria um cenário bem complexo de lidar, né, para conseguir fazer todo o regramento e o próprio estudo, análise, né, e tirar conclusões, porque nesse tempo todo, por exemplo, a gente só conseguiu ir em campo fazer o trabalho proposto em 2 cachoeiras, né? Daquela lista toda, a gente só conseguiu ir em 2 cachoeiras. Né, o diagnóstico não se pretende última análise, né, isso vai ser uma coisa que vai ser revisitada, acho que durante toda a existência do parque, pelas dimensões e características de acesso, né, não tem como fiscalizar isso o tempo todo, em toda a dimensão do parque. Precisa ser feito um esforço e reunião e a sistematização de informações, né? Eu acredito também que não sei o quanto que a equipe do parque conseguiu evoluir nesse tema enquanto o conselho não podia trabalhar, mas o volume de informação que já se tem para ser processada, sistematizada e colocar em prática qualquer coisa também ainda vai demorar, né? Porque é muita informação. Principalmente na pandemia, que acredito que tenha surgido assim, informação pública de trilha para todo lado no parque. Né? Aí foi reforçar a necessidade de visita em campo, mas eu acredito que precisa ir em campo, né, no parque inteiro e assim, rever as prioridades com base na atualização de uso que tem aí dos últimos 2, 3 anos.
porque, por exemplo, alguns setores do Capanema aqui que estavam com prioridade baixa, eu acho que já inverteram pelo tanto de uso, né, durante a pandemia, com as áreas mais próximas de Belo Horizonte todas fechadas e fiscalizadas, o público do parque migrou bastante para cá. E de Itabirife, de Ouro Preto também, que outros lugares estavam todos fechados e com fiscalização, né, os parques do IEF de Ouro Preto, Ouro Branco estava com pedaço, Andorinhas estava, Itacolomi. Como a gente não conseguiu fazer as visitas de campo, então a gente ainda tem essa demanda, né, reorganizar as visitas de campo e fazer elas para poder cumprir o planejamento e preencher as fichas que a gente tinha elaborado. E aí, nessa questão de vida de campo, eu acho que uma coisa que atravancou muito, Gabriel, e que revendo os arquivos que estão lá no Drive, eu também achei que estava muito agarrado, atrelado na necessidade de ter alguém da equipe do parque, alguém do ICMBio em campo para fazer todo e qualquer trabalho. Isso travou muito, que eu sei que vocês têm várias demandas aí, né? E se alguma data, no caso, quem acompanhava a gente era a Priscila, né? Se a Priscila não pudesse ir a campo, a gente não ia a campo, então só foi em um campo, porque por outros problemas vários, né? Mas em alguma possibilidade eu poderia, talvez, por proximidade, eu e o professor Paulo ir nas Cachoeiras da Catana fazer uma pesquisa de campo que foi feita na Indy Viana, né? Essa sugestão até foi feita, mas não foi contemplada. Só tomando água aqui. Definir a área prioritária para avaliação em campo, outra demanda que vai ser difícil, né? Porque o uso do parque está muito, muito intenso. Né? Então, o que seria definir a prioridade seria o quê? As áreas que estão com uso mais intenso, as áreas que não são conhecidas, que estão com uso mais acentuado. É outra coisa que a gente vai ter que definir, né? E prioridade e lista de afazeres é enorme, porque, como eu estou falando, né, a gente não chegou a terminar o documento, a gente não conseguiu encaminhar os levantamentos de campo, então a gente, assim, material técnico para trabalhar, para fazer análise e tal, espaço, a gente quase não tem. Então, toda essa página aqui é de afazeres ainda. Né? Ir em campo para poder fazer avaliação, para produzir documento técnico, para definir metodologia de trabalho, para produzir relatório. A gente tem até, dentro da pasta do GT, o relatório final todo esquematizado, né? A única informação que tem lá são as introduções, que não conseguimos avançar. Aí aqui foi a questão do critério para visitação, né, das áreas que a gente destacou. Prioritária, né, a visita à área vista a ausência de informações e sabendo que o uso é intenso. Importante, mas pela disponibilidade de informações e uso pré-existente não é prioritária, né? A área que às vezes tem mais uso, mas que já tem muita informação levantada. E eventual pós-ponto com pouco uso, e a visita será somente se houver disponibilidade do GT. Esses eventuais, tem alguns eventuais que a gente pode até cortar, pelo menos um eu posso dizer que a gente pode cortar, que é uma área que talvez a última pessoa que teve nessa cachoeira, que é a Cachoeira do Fundão, tem chance da última pessoa que foi lá ter sido eu há 20 anos. É uma área remota que o acesso tem que passar uns 5, 6 quilômetros por dentro do rio, ela não tem poço, não tem nada. É uma queda bonita, mas que não tem muita necessidade. Pulei aqui. Aí aqui dentro dos atrativos que a gente tinha destacado, né, a lista de prioridade. Desses uns aqui, a gente foi só aqui, Viana e Índio. E todos os outros aqui estavam até com a maioria com data marcada, né? A gente tinha destacado como prioridade na época para visitar a sede da Fazenda Gandarela,
que estava com um empecilho de ninguém conhecer o caminho e precisar de um guia da Vale que, se conseguiu agendar, foi alguma época que não deu por outro motivo. E também, na época, a gente, Katana ficou como 2, mas poderia mudar para 1, porque o uso de lá é extremamente intenso. Nessa época, eu vou fazer esse destaque, ainda se tinha a ideia que os atrativos do Capanema, aqui da região do Capanema, no parque, eram menos usados. Mas eu acredito que já equilibrou, se era menos usado, que eu não acho, mas já equilibrou aqui com Rio Acima e com Bacia do Prata. Pô, pega uma água para mim, pode ser do torneio, viu? Temos que pensar também se esses trechos de trilha de moto, que nem tem aqui, na verdade, se não entraria para prioridade algum deles, né, por conta do impacto que estão gerando nas cangas. Não estava previsto, mas a gente precisa dar um destaque nisso. Nossa. Eu fechei. Pega lá embaixo, tá, por favor? Pode ser. Nossa, desculpa, minha garganta secou aqui. Fiquei repetido. Aí, a ficha, a metodologia que a gente preparou, com base no material que o professor encaminhou para a gente, estava com essas... Nossa, desculpa. Com essas informações para a gente pegar, né? Localização, acessibilidade, sinalização, informação, estado de conservação, serviços e equipamentos, segurança, vulnerabilidade, características intrínsecas e uso potencial. Então, era para a gente preencher essa ficha aí em cada daqueles atrativos. Aí estava como próximos passos previstos na época. Fechar a metodologia de campo, né, que ela foi testada uma vez, eu não me lembro agora se a gente fez alguma ressalva, alguma sugestão que era para mudar e não chegamos a finalizar. Fazer visita, né, que estava previsto, a gente já tem que refazer todo o planejamento. E os desafios que tinham sido destacados na época era ir dar campo, que a gente realmente não conseguiu ir, e metodologia de trabalho para as trilhas, né, que a gente também não chegou a desenvolver nada para as trilhas de caminhada, as trilhas de moto especificamente. Até lembrando que foi por isso que não tinha nem trilha, nem as trilhas de moto, nem de trekking lá naquela lista, porque a metodologia, a gente achou que não se aplicava para a análise delas. Cadê a câmera? Não sei, reparei de compartilhar, pronto. Bom, a apresentação que tinha montado com o trabalho que tinha feito era aquela ali. Eu até dei uma engasgada aqui, que eu vi tanta informação na minha cabeça. Mas, então, o estado da arte é o quê? Que a gente tem o parque setorizado, fizemos um levantamento que eu julgo já estar ultrapassado de pontos para a gente trabalhar aí de prioridades, e tem todo o planejamento, né? A gente revisar a metodologia para ver se ela atende ainda os anseios aí do trabalho. Eu não lembro se tinha sido levantado alguma consideração para adequar algo. Eu me lembrei disso, fiquei na dúvida agora com essa consideração final ali na apresentação. Mas, então, assim, a gente tem todo um início de planejamento, só que a gente não conseguiu dar sequência, né? A gente não fez os levantamentos de campos, praticamente nenhum. A gente preparou a teoria, mas não conseguiu colocar ela em prática. É isso, né? Nós temos, na minha visão, nós temos todo o trabalho pela frente ainda. Se me permitem, só para complementar e esclarecer algumas partes aí que o Gustavo falou, é que o método usado eram fichas de inventário
para avaliação dos atrativos. Os atrativos em uso na época e aqueles potenciais. Então, por exemplo, na região do Sinclinal, todos aqueles locais que o Gustavo leu, né, que estão listados, são áreas de potencial uso, né, de visitação, essas coisas todas. Então, essa ficha de avaliação, ela servia para avaliar, por exemplo, as cachoeiras de uso intenso naquela época e aqueles locais em potencial. E, de fato, ele tem razão. Para trilhas, né, para desenvolvimento de caminhadas, em que você tem uma mudança, né, evidentemente, da posição das pessoas ao longo da trilha, essa ficha ela não funciona, no sentido que ela avalia pontualmente. Né? Teria que trabalhar ela no sentido de desenvolvê-la para ver caminhamentos, né? Trilhas de ação. E eu concordo com o Gustavo que o que aconteceu é que toda a estratégia foi levantada para o foco de levantar os atrativos. E hoje eu acho que nós estamos preocupados com o mau uso, né, sobretudo das cachoeiras e das trilhas, em função da intensidade do processo que atropelou todo o levantamento que poderia ter sido feito. Então, talvez fazer uma outra estratégia de avaliar aqueles locais que estão sendo usados mais intensamente para ver os riscos do uso, o que falta, quais são os que estão em melhores condições, né? E priorizar as ações e deixar aqueles potenciais mais para frente, né? Para justamente atacar o problema atual que é vamos dizer, o uso intensivo ou o uso desregulamentado. Eu penso que é assim. É esse o ponto. E a gente, de fato, não avançou mais do que aquela ida, né, Gustavo? Acho que Priscila machucou a perna também, tinha Sim. dificuldade de andar, né? E aí nós ficamos Teve uma sequência de eventos. Isso. Tirou licença. Isso. E, enfim, foi esse caminho. Aí depois aconteceu o que a gente sabe, né? Muda o governo, muda as coisas todas e virou isso que nós estamos vendo aí com as consequências que o Gustavo muito bem salientou. A proibição de uso de um lado, né, reforça o uso intensivo de outro, que não tem fiscalização. Né? Deu no que deu. Né? É isso. Isso, naquele momento que a gente estava trabalhando, eu acho que a gente ainda estava alguns passos, o planejamento estava alguns passos à frente do uso público de fato. Mas aí nós tivemos praticamente 3 anos de trabalho parado, um pouco mais de 3 anos, eu não lembro quanto tempo que foi o delay da validação da eleição, e depois 2 anos de pandemia, quase. Então, aí a gente foi atropelado pelo uso público do parque. Eu acho que o método pode ser usado ainda nos atrativos pontuais, sabe? O método ele funciona, ele é adequado. Né? É isso. Então, Gustavo, você pode voltar naquele slide lá de mais geral, para fazer alguns comentários? Esse aí. Não, para cima, Gustavo, aquele mesmo. Não é o mapa, não. Esse. Né? Então, comentar aqui que eu percebi que nesse planejamento que vocês fizeram, nesse quadro aí, está mostrando algo muito claro e forte aí, que a principal ação que a gente está tomando como herança, está recebendo de herança aí do GT, é essa questão aí do zoneamento do uso público por acesso.
nós também recuperamos todo o material, né? Tem acesso a isso também. E a partir daí a gente começou tanto a complementar mais e mais adiante no detalhamento desses atrativos, também elaborando mapas. Pode deixar lá, Gustavo, por favor. Também elaborando mapas, a partir desse documento que vocês geraram, entende? Então, assim, o grosso do processo aí a gente já herdou e já está trabalhando com ele na produção de um documento bem robusto mesmo. Até compartilhei com o Gustavo no grupo lá um dos mapas que a gente está fazendo, que eu acredito assim, que não vai ser o documento perfeito ainda, mas está sendo para nós algo de grande valor para a gente poder começar, a partir disso, poder pensar estratégias de gestão, estratégias de ação do uso público, que vai envolver principalmente, assim, no meu ponto de vista agora, algumas estruturas que a gente precisa de sinalização, assim, e sempre uma presença institucional, sabe? Vocês estavam falando aí da fuga, né? Assim, se a gente toca, vamos dizer, eu vou falar, toca o terror de um lado, o povo corre para o outro, né? Assim, mas na verdade não é isso. A gente ordena de um lado e tem a impressão de que o povo vai para outro lado. Eu ainda assim não tenho tanta certeza, né? Não temos ainda, assim, na minha impressão, parâmetros para medir isso ainda, para dizer assim, aumentou o fluxo em tal lugar porque a gente está mais presente em Cachoeira de Santo Antônio, em Cachoeira de Indiviana, porque realmente, assim, é muito inicial tudo isso. E a pandemia trouxe para nós um cenário muito diferente, que a gente ainda vai precisar de um tempo para amadurecer esse diagnóstico aí do que está acontecendo realmente, de o que acontecerá também, porque a gente vê que as coisas estão começando a se estabilizar de novo, né? Não sabemos daqui para frente como é que vai ser, mas assim, pelo menos no momento a gente está percebendo uma certa tranquilidade nesse sentido, que a pandemia deu uma abrandada, né? Tomara que continue melhorando e cada vez mais. Mas a questão é que a gente partindo, voltando aí, né, ao tema, a gente partiu de pensar o uso público de algo já construído. Temos um zoneamento, né, temos alguns atrativos já caracterizados, temos mapas mostrando acessos, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vejo que desse quadro aí que o Gustavo mostrou, o que a gente pode, assim, avançar enquanto discussão da Câmara Temática, porque eu vejo que a Câmara Temática também tem um aspecto um pouco diferente do GT, que o GT ele estava mais assim para colocar a mão na massa, sabe? Ir lá a campo mesmo, fazer as atividades, elaborar os documentos, entendeu? Isso a gente já está conseguindo suprir com o corpo técnico mesmo, né? Porque, igual eu falei para vocês, a gente está trabalhando nesse documento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente tem estagiário, a gente tem ido a campo, a gente tem brigadistas, a gente tem feito essas visitas. Até convido vocês, caso queiram acompanhar algum campo, assim, fica super à vontade. A gente está prevendo ir no Catana na nossa próxima expedição aí de uso público, porque eu ainda não fui lá e preciso conversar, ver como é que é a situação, para poder também ter mais ideias. Mas, assim, o que eu vejo que nesse quadro que o Gustavo está mostrando aí, a Câmara Temática pode contribuir mais nessa parte aí de definição de áreas prioritárias, de lista de prioridades, porque, assim, até o momento, o ICMBio está trabalhando, está pensando assim, olha, nós temos um impacto muito grande nessa região do Prata e do, como é que foi chamado lá no zoneamento? Do Indiviana, né? R acima. Reacima.
Então, se você for colocar assim, na balança, o esforço de gestão em Rio Acima e em Raposos é muito maior, certamente, do que no Sinclinal, do que no Capanema. Entende? Então, como começar a abordar, como começar a tratar, como começar a gerir. Eu estou assim, por isso que eu estou pensando assim, né? Já fui no Capanema, já vou no Catana, a gente precisa assim colocar em discussão quais aqueles pontos que são prioritários mesmo, que são urgentes de serem geridos nessas outras regiões, porque realmente, né, assim, já estamos com ação em Capanema em curso, já estamos com ação, já estamos com ação em Santo Antônio em curso, já estamos com ação lá no Indiviana em curso, e já pensando várias coisas ali para o Prata ali também, mas em Raposo, né, que faz divisa ali com o Parque Municipal. Isso demanda de nós, da nossa equipe, que vai ficar reduzida a partir de dezembro, porque nós vamos perder a metade dos nossos brigadistas, porque acaba o contrato. Então, assim, a gente já está assim, totalmente imerso e absorvido nessas duas frentes aí, que né, são duas frentes, que, igual o Gustavo falou, o parque é imenso. Então, como que a gente pode pensar, sabe? Será que já é o momento de deixar na mão ali do pessoal que está nos apoiando, que a gente tem alguns proprietários, a gente está sendo muito questionado nesse sentido também, entendeu? Então, é uma série de questões que nos demandam esforço mental, que nos demandam esforço de gestão, que nos demandam tratativa, né? Assim, conversa, saliva, sabe? Gastar saliva com as assim, com as tratativas e com porque assim o território pressupõe pessoas, então essas pessoas elas às vezes elas querem ajudar e às vezes nem tanto. Então assim a gente precisa realmente de pensar aqui. Eu acredito que é o espaço da gente entender essa lógica, entender essa nossa fragilidade e, e buscar, entende? Buscar formas de lidar com isso aí, com nossa pouca capacidade de recurso, que é um gargalo, entendeu? Com o nosso pessoal reduzido, que é outro gargalo, com o nosso parque que tem muitas frentes, muitos municípios envolvidos e muitas complexidades, entende? E é isso. De repente, se a gente ter uma luz aí, puder apontar alguma prioridade, definir melhor algumas coisas, a gente, né, pode até assim, avançar também por aqui nesse sentido. Eu posso mostrar o mapa para vocês, depois o documento para vocês, depois que o Tasso falar, eu mostro. Eu vi que ele levantou a mão aí. Fica à vontade, Tasso. Então, é o seguinte, de tudo que foi feito, de tudo que foi colocado aqui, o que eu vejo é que são situações diferentes, regionalmente, ali, né, dentro do parque. E, algumas atividades eram para promover locais de visitação. Todos aqueles locais do Sinclinal eram para promoção de locais de visitação. Né? Então, a Lagoa do Metro, que fica próximo ao platô, né? A sede da Fazenda Gandarela, que é histórica e está sendo destruída pelas intempéries naturais, e mais o Linhito, são locais, né, potenciais de visitação e de diversificação do tipo de atividade. Né? Em vez de ser o lazer e cachoeira, né, seria outro tipo de visitação, certo? Então, e eu não vejo isso como prioridade agora, uma vez que tem os problemas que estão aí, que são claros. Né? Então, o que eu entendo é isso. Quer dizer, a Câmara Técnica, eu acho que ela pode ajudar tentando racionalizar essa questão de ataque aos problemas. Né? Agora, essa expansão de áreas de visitação vai depender vai ser uma segunda etapa, em que já está pelo menos equacionado, né? Equacionado as pressões de uso que sejam mais deletérias, vamos dizer assim, mais desagradáveis, mais agressivas. Né?
porque senão, de fato, não acontece. A Câmara pode pensar, acho que ela é feita para pensar o que poderia ser de uso público que valorizasse o território, né? O território do parque. Isso para um médio prazo, né? Mas para o prazo atual é apagar o incêndio, né? É trabalhar dentro do contexto, né? Qual é a segurança, por exemplo, das cachoeiras? Quais daquelas são as que têm mais nível de segurança para poder tentar entender de que tipo de ação poderia ser feita para desviar daquelas de maior risco, né, a visitação também, né? Tem esse aspecto das trilhas, então nem se fala, por tudo que tem sido falado aqui, né? É outro problema. Então, pensar em médio prazo, talvez ampliar as ações, né, para as áreas pouco visitadas e criar focos diferentes. No curto prazo, o que eu vejo é isso aí, é apagar o incêndio. É o que eu consigo ver. Eu entendo, sim, também, sabe? Concordo com o que o Paulo falou, e vejo que essa questão do apagar incêndio aí, ela é uma tônica no ICMBio, na verdade. Eu tenho um olhar que eu já compartilhei com vocês, que o uso lícito combate o uso ilícito. Então, dentro desse apagar incêndio, a gente pode também ter a oportunidade de implementar algumas coisas realmente que possam resolver questões pontuais no primeiro momento. A gente sabe da complexidade da dimensão do problema que é Indiviana para nós, principalmente em primeiro lugar, depois que é Santo Antônio, mas assim, a gente não quer também deixar de mão aquelas áreas que ainda não são tão polêmicas e não são tão exploradas, não queremos deixar de lado, entendeu? Mas também precisamos de um olhar apurado aí nesse sentido. Às vezes o Gustavo fala muito para nós, ó, Capanema tá foda, né? Desculpa a palavra assim, Capanema tá, o pessoal tá entrando de moto, tá, mas assim, a gente ainda não consegue visualizar o que fazer, entende? Porque assim, fiscalização claro, é transversal, mas além disso, sabe? O que fazer? Como combater isso? Como gerir isso? Eu, assim, pergunto para vocês, né? Não tenho ainda as respostas, nem estou cobrando que vocês tenham e me deem elas agora, entende? Mas, por exemplo, no Indiviana a gente já encontrou uma estratégia que não é a melhor do mundo, mas é o que a gente está podendo fazer no momento, sabe? Mesma coisa em Santo Antônio. O que fazer em outros pontos, sabe? Como tratar? Quem são os atores que a gente pode trazer para o nosso lado e fazer uma parceria e gerir essas situações? Né? Quais são as prioridades no Capanema? Quais são as prioridades no Sinclinal? Entende por onde eu estou assim? Assim, a gente tem ações concretas em alguns pontos aí complicados, entende? Então, precisamos e podemos, acredito que temos condições de pensar e ir buscando essas soluções, entende? O Gustavo levantou a mão. Pensei que era o Gustavo do Campo em Candarela, mas é o Gustavo Ataíde. Então, ações, igual eu já falei, assim, desde que eu interajo com o parque, eu sempre falo falando que fisicamente ou virtualmente o parque tem que se fazer presente. Eu falo virtualmente por quê? Porque se o parque não tem equipe, no momento não tem condição de vir ver o que está acontecendo na região, que é a ponta oposta do que vocês estão quase, né? Que é o Capanema, então, virtualmente, o parque tem que ter todos os tipos de informações disponíveis, questão de uso, questão de respeito, questão de possibilidade, porque as pessoas não vão procurar o parque para saber se elas vão fazer atividade ou não, se pode ou não, se o acesso é regrado ou não, se é seguro ou não. Elas simplesmente vão olhar na internet onde é que é a trilha e vão. Se nessa trilha, na fonte, onde é que elas vão consultar, não tem a informação que o parque está, então o parque não está se fazendo presente, nem fisicamente, nem virtualmente.
Aquela questão que eu falei, já não tem dinheiro para colocar a placa em todo lugar. Coloca a placa no Google, coloca a placa no Wikiloc, gente. As pessoas vão consultar essa base, elas não vão ligar para o parque, a maioria não vai entrar no site do parque para ver se aquele é atrativo. Elas vão entrar no Google para procurar um atrativo e, por acaso, esse atrativo vai estar no parque ou não. Se a informação do parque tiver aonde a pessoa se informa, ela vai saber que é parque, que ali pode fazer ou não. Se ela vai obedecer, é outra questão. Mas a informação está lá, ela não vai poder falar que não sabe. E o que a gente vê desde sempre até então no Capanema é que o parque aqui não existe, nem virtualmente, agora está começando a ter fisicamente por conta das placas, mas inclusive as placas que a Vale está colocando, né? O Tarcísio me pediu para destacar 10 lugares de placa e eu coloquei os 10 lugares essenciais para ter as placas no entorno da mina, né? O acesso mais importante, mais usado para os batatais, que é a área mais impactada no Capanema, a empresa alegou que não ia colocar porque não tinha segurança para o funcionário fazer a instalação. Na mesma hora que o Tarcísio me falou isso, eu falei com ele, me arruma a placa e os postes que eu vou lá e coloco. É um lugar que passa moto, que não passa caminhão, porque já está cheio de vossoroca, mas o André passou lá, o lugar para subir com 2 postes, uma placa e colocar no chão lá com ferramenta, eu dou 10 viagens de morro acima, morro abaixo, mas eu coloco a placa no lugar, a placa mais importante que tem, no momento em que ia ter uma... Desculpa, você pode contar com a gente, chama a gente que a gente leva a equipe lá e faz isso aí de boa também. Olha, eu falei assim, o que o parque, eu cheguei nisso por conta do que o parque pode fazer. Assim, se o parque não pode estar fisicamente, ele tem que estar virtualmente, né? E mesmo assim, durante a pandemia, falou que não tem como medir que o público migrou. Eu aqui presente, eu posso medir. Toda vez que eu sabia que tinha barreira sanitária em Riacima, em Itabirito, em Ouro Preto, eu via 80 motos, 80 carros, 80 cavalos, bicicleta e gente a pé passando na minha porta. Não tem como fiscalizar, professor. Não podia, sei lá, a barreira sanitária de Rio Acima, por exemplo, ter ficado com a polícia e o parque ter vindo aqui fiscalizar? Era uma possibilidade. Eu avisei, nos primeiros meses de pandemia, eu avisei todos os finais de semana como é que estava o trânsito aqui. Que eu saiba, o parque não veio aqui dia nenhum, nesse 1 ano e meio de pandemia, para fazer fiscalização. Entendi, Gustavo. É isso, né? Assim, é muito complexo mesmo. A gente tem o cobertor curto, né? Vamos dizer assim, a gente... mas é claro, a gente não estamos fechando as portas para acatar essas propostas aí, o que você está trazendo. Você sempre trouxe isso aí dessa forma e a gente sempre... né, falou da mesma maneira que temos algumas prioridades aqui que são bem urgentes, mas observando que o problema pode migrar para outro lado, entende? Precisamos de estratégia. Tudo bem, eu concordo. A gente precisa se fazer presente em diversos pontos, mas em diversos outros pontos, não só aqueles que a gente está atacando no momento, ou gerindo, né, buscando gerir de alguma forma no momento. Mas precisamos saber, ainda somos carentes de ter estratégias para outros pontos, entendeu? Eu estou chamando aqui, eu acho que assim, a Câmara Temática está funcionando, estamos trabalhando com ela e é isso. Vai surgir muita proposta, acredito, você está falando de entrar no Google e colocar informações e fazer a coisa acontecer, né? Precisamos de Sim, organizar. É uma saída de informação muito prática, extremamente barata, o mesmo layout que vocês têm, que manda colocar na placa, você vai lá, coloca uma foto na entrada de todas as trilhas do parque que quiser, e em uma semana vocês têm 500 placas informando todos os atrativos do parque, que aquele atrativo faz parte do parque. Não vai ter jeito de uma pessoa procurar aquela trilha e não saber que está num parque. Entendo. E aí a decorrência, mas a informação vai estar lá.
Essa é uma ação então, emergencial, né, Gabriel? Eu acho que isso o que o Gustavo está atacando aí, né, ressaltando, é que é uma ação emergencial, né, que pode ser feita virtualmente. Eu acho que isso é uma saída, inclusive para o pessoal que vem de Barão de Cocais, que vai subir justamente a estrada que vai pegar no Gandarela ali. Mesmo que não tenha sido visto alguma coisa nesse sentido, o ato de colocar, né, nessas trilhas, no Equiloc, ou no Google, olha, isso aqui é, né, parte do parque, etc., botar algumas recomendações, passa a ser uma ação preventiva, né, uma preventiva de problemas futuros. Né? Eu acho que isso aí é importantíssimo, né, como indicação de ação. Né? certo. Alguma coisa a mais que vocês observam aí que... Deixa eu ver quem está na reunião aqui, peraí. Tá o Douglas, o André, o Gustavo. Ô, Gabriel, você vai acostumar ainda a trabalhar comigo, mas eu puxo a sardinha para o lado de cá o tempo inteiro, que igual eu te falei, a hora que estava só eu, você e o professor, que se eu colocar a equipe do parque aqui para dar atenção só ao Capanema, vocês têm serviço para um ano, porque você viu aqui, o pessoal corta eucalipto, estão fazendo intervenção à torta direito lá dentro da área do parque, vocês sequer estão sabendo, né? A mina... A gente já tá com data marcada para verificar isso aí, inclusive. Sim. A mina faz o que quiser aqui, as prefeituras ninguém sabe, os conselhos ninguém fica sabendo, eu faço parte dos dois conselhos lá da mina, é mais ou menos a mesma coisa, o povo vai fazer obra na estrada, não respeita as divisas de nada, o problema é que é o que mais tem. Eu entendo, mas assim, como é que a gente pode começar assim também a visualizar? Assim, a gente está na Câmara Temática, né, de uso público. E assim, a principal proposta do uso público é oferecer para o nosso visitante do parque uma experiência melhor, sabe? Uma experiência em contato com a natureza, uma experiência de ecoturismo. Então, assim, a gente vem observando, por exemplo, né, que nesses ordenamentos que a gente está fazendo, a gente tem tido um avanço nesse sentido. As pessoas antes iam para a Cachoeira de Santo Antônio e tinha funk, tinha o escambau, né? E tinha jipe dentro da cachoeira, tinha moto dentro da cachoeira, empinando e fazendo arruaça. Então, assim, hoje em dia pode não estar 100% igual o menino colocou para a gente outro dia, o Gustavo Campo Gandarella aí. Que ainda tem alguns problemas, ainda tem algumas pessoas que não respeitam, mas o que a gente está proporcionando? Uma melhoria na experiência desse visitante. E é nesse sentido que a gente tem que apontar, entendeu? Como que a gente pode... Quais são os visitantes do Capanema, sabe? Quem é esse público? Como que a gente pode organizar para que, em primeiro plano, sempre os impactos sejam reduzidos e a experiência seja melhorada, entendeu? Então, sim, problema a gente sabe que tem e não vai acabar de um dia para o outro, sabe? Então, como é que a gente pode trazer para, né, para discussão e contribuir com a gestão do parque nesse sentido? Precisamos melhorar. Como que a gente melhora a experiência do visitante? É com sinalização e é com estruturas, com organização de grupos de guia que podem fazer esse trabalho, entendeu? Restringindo alguns acessos, fiscalizando, tem uma série de instrumentos de gestão para a gente poder melhorar isso, entendeu? E não é fácil, mas também não é difícil. A gente está, vamos dizer assim, dando um passo, né, de cada vez, fazendo de acordo com que, num contexto geral, que é a unidade de conservação, que é o parque, a gente sabe que tem lugares mais problemáticos que outros, enquanto que outros problemas estão surgindo e a gente tem que
que olhando para isso agora, é a mesma situação lá da Amazônia, sabe? A gente tem, sei lá, milhões de hectares, né? Às vezes com 2 servidores, 3, 4 servidores, né? Tem mil problemas, milhares de problemas que a gente tem que priorizar. A gente tem que, sei lá, se a gente conseguir fazer uma ação no Capanema, fala assim, em concreto, né? Você falou aí do virtual, tudo bem, a gente pode organizar isso e fazer alguma coisa nesse sentido, mas chama atenção assim que a presença institucional e as ações em concreto lá em campo, elas surtem um efeito mais substancial. Então, estamos aqui para pensar, para trazer propostas para poder contribuir, né? São bem-vindas aí as suas sugestões, Gustavo, e a gente não está tirando isso de foco, porque a gente já está com a base de trilhas do Equiloc, de todas as trilhas, então, a partir daí, a gente está podendo ter uma visão melhor das coisas, o conhecimento da situação, nem todas as trilhas estão lá, mas estamos mapeando, estamos reunindo informação, estamos pensando na grandeza desse território enfim, queremos implementar novas frentes de ação sem perder também o que a gente já conquistou, porque uma coisa é assim, vamos agora fazer lá no Cachoeira Capivari, vamos largar o Índio de mão, largar o Viana de mão, largar o Santo Antônio de mão e vamos fazer lá no Capivari. Não é nesse sentido, a gente quer iniciar novas frentes de ação sem perder o que a gente já conquistou. Não é retroceder, é avançar. Então, não sei se vocês estão assim, me entendendo, mas precisamos definir pontos de ação. Câmbio. Então, posso falar? Sim, sim. Essa era a estratégia, né, do GT. Quando foi feito esse processo de avaliação das cachoeiras, porque foi identificado que as cachoeiras eram um atrativo real, que de fato estava acontecendo. Então, a avaliação das cachoeiras, ela olhava tudo, né? Desde o acesso, a qualidade do acesso, a segurança, né? Ao adentrar, né? Aqui público, né? Eu me lembro da gente ter discutido em campo, o Gustavo estava junto, né? De se era possível fazer ali no Viana um acesso para cadeirante. Nós chegamos a conversar essas coisas também. Intervenções no sentido de melhorar as condições de acesso naqueles locais que estavam sendo utilizados. Essa foi uma realidade ali. Né? E as avaliações futuras, né, que era o caso do Cinclinal, também é no sentido de achar, né, qual é o potencial de uso daquilo, como é que aquilo poderia ser feito, né? Que é importante, avaliar para ver. Então, essa é a visão do futuro, avaliar o que é que pode ser visitado, né, ser um atrativo para o visitante, né, em condições melhores possíveis. Né? Essa é a visão para o futuro. Mas esse problema emergencial que o Gustavo traz, e que o parque próprio parque traz e já tem intervenções, ele parece que ele está gritando. Né? Existe um grito aí, olha, essas trilhas, como é que elas estão sendo usadas? Elas estão sendo usadas num processo tão acelerado que vai para além da avaliação da importância daquelas trilhas para a visitação. Né? Então, vem a degradação sendo prioritária sobre a trilha atingir pontos interessantes paisagísticos ou que se referem à origem do parque, né? O motivo do parque. Né? Isso foi atropelado. Né? Então, o que eu vejo, a visão propositiva de futuro é a avaliação dos potenciais, do potencial uso com segurança, né, em condições adequadas dos diversos potenciais, né, do parque de visitação, inclusive colocando as trilhas. Agora, o emergencial é essa sinalização que se trata de uma área, né, que é de preservação permanente. Né? É um parque. Tem visitação? Pode ter visitação. Né?
A normatização diz isso, né? Mas tem que ter um limite de conhecimento, que não ser ao acaso. Então, nesse caso, né, essa Câmara aqui, né, esse comitê, eu nunca vou acertar o nome, uma hora sai, né, ele tem a função de indicar, né, quais são as possibilidades que eu vejo. Né? Só que nós estamos trabalhando agora, Gabriel, no sentido emergencial. Né? Por causa da pandemia, será que é por causa da pandemia? Talvez seja mesmo. Mas que, inevitavelmente, pelos relatos, né, tanto das trilhas, quanto que o Gustavo frequentemente tem feito aí, é que tem se intensificado o processo. E a intensificação da visita está intimamente relacionada com o processo de degradação. Né? Não é a visita do caminhante ali que vai lá, que está degradando o processo. Então, isso é essa urgência que, às vezes, que eu vejo o Gustavo preocupado para a área do setor que ele, né, tem a propriedade dele lá e vive lá, é claro. Ele está vendo isso todo dia acontecer. Né? Talvez de nós todos aqui, que não somos funcionários, né, do ICMBio, né, ele é o que está do lado. Ele está vendo aquilo acontecer. Tem o nosso companheiro aí que é do camping lá, ele tem outra perspectiva de uso, né? Mas ele está vendo isso acontecer lá. Então, isso eu entendo como desesperador. Provavelmente, talvez a entrada para o lado de Barão de Cocais, entrando no Sinclinal, na região Sinclinal, tenha problemas que nós sequer saibamos. É caça, é gente tirando madeira, né? E vai por aí. Nós não sabemos disso. Né? Na verdade, nós não sabemos. É um uso que nós desconhecemos. A preocupação é com o alerta. O alerta o Gustavo traz porque ele vive ali do lado. Né? E os outros alertas são aqueles locais que estão mais próximos ao uso tradicional daquelas cachoeiras ali, né? Nas zonas mais perto de Riacima, Raposos, né? Enfim, mais perto de Belo Horizonte. Então, é o que eu vejo. Agora, a ação para o futuro é a avaliação do que é o atrativo e a diversificação dele. É o que a Câmara pode trazer, né, de positivo. Agora, o que fica sempre assim, parece que nós estamos atacando, né, a direção do parque, mas na realidade o que o Gustavo faz é externar a preocupação e ela é visível, ela é real. Né? Então não é uma coisa contra a administração do parque, mas é chamando a atenção de que as coisas estão acontecendo. E ele frequentemente faz isso no grupo, ele está colocando isso o tempo todo. Né? Não é que ele é contra o uso, né? Isso está claro, porque ele é o caminhante, ele faz isso. Né? Ele não é contra isso, ele está dizendo, olha, está abusivo. Né? E eu acho que aí essa sinalização virtual ela é um primeiro passo, né? Em todas as entradas, todas as possibilidades. Eu vejo isso como muito positivo. E as demais ações que eu vejo que a Câmara pode auxiliar isso, né? Nesses critérios de avaliação, né? Pensar num outro uso de visitação que não seja o lazer imediato, né? Contato com a água, que é importantíssimo, mas não é o único. Né? Tem outras possibilidades que vão, como você falou, né? Aquela sua frase, né? Você qualifica a visitação, você melhora a situação com a sociedade, a relação com a sociedade. Você dá uma condição a mais. Mas é preciso atacar os dois lados. E isso o Gustavo está plenamente correto nisso, essa preocupação. Né? Só fazer um reforço aqui, que eu vou compartilhar aqui a imagem. Isso aqui é o mapa produzido pelo pessoal do Instituto Prístino, com base nas informações do workshop científico, né? São as áreas de prioridade do diagnóstico de aspectos físicos e biológicos promovidos pelo workshop, né? A área amarela é a prioridade média, essa vermelha mais clara é alta, e o resto todo é extremo. A maior quantidade de ações do parque está aqui localizada nas áreas de alta e média preservação. Essa área toda aqui, ó, eu não vou falar negligenciada porque é uma palavra forte, mas essa área toda aqui está esquecida. Aqui, ó, do sinclinal para baixo, eu esquecida não é a palavra abusiva para dizer, não, mas, assim, não posso dizer que para não dar prioridade na área de maior uso, de uso mais intensivo, né?
de acordo com o diagnóstico do parque. Mas essa área aqui toda que é parte do motivo, são as cangas, são os endemismos, né? As caixas d'água do parque aqui, o que foi previsto para preservação aqui, e quanto mais tempo demorar, menos vai ter. Isso daqui a pouco a relevância dessa área aqui vai mudar de extrema para alta porque não teve atenção devida, né? Principalmente por conta das motos. A questão das motos é extremamente importante a gente ter como prioridade. Concluiu, Gustavo? Sim, concluir. Era só para dar destaque lá, porque aquele mapa foi encaminhado agora recentemente, né? Sim. E acho que daqui só o André que não deve ter visto, mas que foi feito todo um trabalho, né, com pesquisadores escolhidos a dedo para atribuir áreas prioritárias para o parque, e as áreas prioritárias estão tendo a menor prioridade possível do parque. O que assim, eu entendo, né? Assim, de forma alguma eu estou recebendo esses comentários aí como ataque ou como, né, como afronta, de forma alguma. Assim, a gente sabe muito bem que o que o Gustavo está trazendo é verdade, é real, né? Quero só assim fazer uma ponderação em questão do mapa que você mostrou. Ele não de forma alguma, assim, também quero tirar o peso dessa informação, mas a gente precisa considerar também o fator humano nesse contexto aí. A gente tem a atribuição de proteger as áreas naturais dentro dos limites das nossas unidades de conservação, mas a gente também tem um compromisso socioambiental muito importante também, que está na essência do CMBio. E a gente sabe que a proximidade, a região metropolitana de BH e a pressão sobre os atrativos e o uso na região ali que está caracterizada como de média e alta prioridade, não extrema, assim, é evidente que a gente tem muito mais problema ambiental e socioambiental nessas regiões aí onde a gente está com um esforço de gestão muito grande. E, igual eu falei para vocês, a gente precisa encontrar novas frentes de ação sem deixar regredir aqueles avanços que a gente já teve nas regiões que, sim, são também de extrema importância. A gente não vai considerar somente fatores abióticos, né, assim, não usei a palavra certa, a gente não vai considerar só fatores puramente materiais ali, entendeu? Puramente, de forma alguma eu estou tirando o peso da informação e desmerecendo o trabalho que foi feito de caracterização biofísica, né? Científica e biofísica. Eu tô dizendo que, além disso, temos o fator humano, temos a gestão socioambiental, temos problemas de segurança em Rio Acima, que coloca a vida das pessoas em risco, temos problemas de diversas, né, assim, enfim, então só ponderando mesmo, tá, gente? E assim, tô recepcionando a fala de vocês aí, e precisamos mesmo amadurecer essas discussões, entendeu? Nós, enquanto como é que eu posso dizer, gestores ambientais públicos, né, temos um dever, uma responsabilidade com esse território, com essa área, que é muito grande, mas conforme está lá na Constituição, é dever de todos, sabe? É dever de todos preservar esses espaços ambientalmente protegidos, é dever de todos. Então, assim,
a sociedade, enquanto usuário desses territórios, e seja usuário direto, seja aqueles que recebem os benefícios de ter um parque nacional ao redor da região metropolitana, todas essas pessoas, elas são responsáveis também por isso. Então, o trabalho com o ser humano, ele é muito importante nesse sentido. É igual eu falei para vocês no começo, é gastar saliva, sabe? É assim, tá ali, sabe? Todos os dias, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, pensando em como resolver algumas situações do parque, como tratar alguns assuntos com determinada pessoa, entende? Então assim, o nosso trabalho de CMB, ele vai muito além de 8 às 18, entendeu? É fim de semana, entende? Às vezes é de domingo a domingo e não é de 8 às 18, não. É da hora que vai dormir, às vezes até sonha com as situações, entendeu? Então, assim, é muito envolvente esse trabalho nosso, assim, não só aqui, mas nos outros lugares onde tive a oportunidade de trabalhar também, absorve a gente de uma maneira que a gente praticamente, assim, é uma missão, vai além de um serviço burocrático, vai além de um trabalho ali, né, meramente formal. A gente se envolve mesmo e se compromete com muitas questões aí que, né? Enfim, estou também assim, compartilhando meu sentimento aqui com vocês. Assim, é isso, né? A gente precisa ter esse olhar para os atributos biofísicos, sim, e precisamos ter o olhar para esse ser humano. Então, assim, as tratativas com os setores de moto, se a gente nunca conversar com esses caras, não vai ter como, não vai, sabe? A gente precisa conversar com esses caras, combinar com os russos, sabe? Para poder fazer uma gestão, porque na medida que a gente dá porrada e critica eles o tempo todo e eles vão continuar fingindo de bobo, dando uma de doido e entrando onde quiser. Tem que ter acompanhado a estruturas físicas, estruturas e presença institucional, tem que ter acompanhado isso uma tratativa, um diálogo, um acordo, porque assim, é bom, tem a lei, né, assim, mas para a gente assim, fazer o trabalho no mundo real, a gente precisa fazer acordo. A gente precisa fazer acordo, a gente precisa ceder por um lado e cobrar por outro, enfim. Então, assim, sem perder de vista o nosso dever institucional, entende? Até o momento, nós não temos regras específicas construídas para determinadas atividades. A gente não tem como, vamos dizer assim, nem cobrar das pessoas determinadas regras específicas se a gente não construiu essas regras, se a gente não pactuou essas regras, entende? Então, eu vejo assim que é um tanto mais complexo o cenário. Às vezes a gente quer respostas imediatas. Eu também me angustio muitas vezes vendo situações, né? E às vezes se sentindo assim, não, às vezes é um pouco mais a longo prazo algumas coisas, outras nem tanto. Então, assim, a gente precisa de ações emergenciais, sim, mas a gente precisa cozinhar algumas coisas assim, sabe? Ali, às vezes em banho-maria, às vezes tem que cozinhar na pressão mesmo, sabe? Mas temos que também ter o senso para perceber os momentos, encontrar as peças-chave no processo, os atores ali, as pessoas influentes que vão conseguir mobilizar, entendeu? Os grupos, são muitos trails, clubes aí, são inclusive modalidades diferentes, é complexo o cenário. Você fala assim, o cara da moto, mas não é o cara da moto, tem diversos perfis dentro desses caras da moto aí que são diferentes, entendeu? Então a gente precisa conhecer isso, a gente precisa saber com o que a gente está lidando para poder fazer uma gestão dessas questões, vocês estão me entendendo? A gente ainda não sabe com quem a gente está lidando, quais são esses grupos. Então, assim, a gente está numa fase de realizar algumas tratativas, de se aproximar, de conhecer e partir para uma gestão de conflito mesmo,
né? Partir para uma gestão de pessoas ali, de participativa também, né? Então, se fosse fácil fazer fiscalização e resolver o problema, já estava resolvido, porque tem lugar que só faz fiscalização, mas o problema está lá, é tipo enxugar gelo. Você fecha aqui, o cara entra ali. Você entende? Então, assim, precisamos pensar, discutir mais e assim, não estou de forma alguma se me sentindo atacado às vezes meu tom assim é um pouco, né? Mas não estou me sentindo não, eu estou assim entendendo que é complexo, que a, a presença, a participação e a contribuição de vocês é essencial, e também estou aqui expressando o que também me cabe, né? Nesse contexto aqui, câmbio. Tá Seu mudo, Gustavo. microfone está mudo, Gustavo, seu microfone. Desculpa. Mas ficou parecendo, talvez, que eu estivesse relegando o fator humano quando mostrei o mapa, mas é justamente por conta da presença massiva e desordenada do fator humano, que tem 5 anos ou mais, né? Já nem sei quanto tempo que o professor Paulo está vendo chamar a atenção disso para o parque. Esses impactos não tinha aqui, não tinha esse fator humano aqui. Assim, as cachoeiras da Catana eram visitadas, mas numa proporção muito menor. Vinha gente andar aqui, mas depois que aparece lá Shape Park na internet, aí acabou. Assim, o impacto que era massivo de moto aí para a região ali mais impactada do parque vai migrando, né? Estão igual aquela enquete lá, né, sobre moto na cachoeira. Eles estão querendo proibir a gente andar de moto. Eles acham que estão proibindo de andar aí e vão andar para cá, que não tem fiscalização. Aí eles saem daqui, entram no Caraça, sai do Caraça, vai para o meio das minas, volta pela mina, entra no parque de novo, corta a cerca, né? E quantidade de gente também, assim, eu cobro muito. Gente, a visitação aqui na Catana são 8 cachoeiras, não são 2, não são 3, tem cachoeira que tem 3 metros, tem cachoeira que tem 150 metros. Isso numa áreazinha desse tamanho, assim, ó. O parque nunca veio aqui fazer ação em final de semana de monitoramento, de fiscalização, de educação ambiental, de informação. Já tem 6 anos que eu cobro isso. Ué. Assim, não é assim achar que tem que relegar, não, mas se não for feito nada, vai fazer quando? Quando já tiver tudo cagado, igual está lá na parte mais impactada do parque? Assim, então vamos reverter o decreto de criação do parque e deixa que cada dono cuida, porque a área que era do meu terreno estava mais preservada antes de ser parque do que está agora. O Batatais inteiro estava mais preservado antes de ser parque do que está agora. Eu frequento isso aqui tem 30 anos. Nem o Caraça, tinha trilha daqui para o Caraça que estava quase fechado. O Douglas aí pode dizer que já deve estar quase passando a avenida de tanta moto e gente que passa nessas trilhas, porque é parque, é público, vão furar a cerca aqui, vão passar na cerca, vão pular essa porteira. Criar unidade de conservação é fácil, é a mesma coisa que eu faço no conselho da OMI. O OMI está abandonada, porque a gestora da OMI administra o parque lá de Itacolomi. Não faz a mínima ideia do que acontece. Quem vai respeitar a unidade de conservação, onde a instituição que é dona da unidade de conservação não se faz presente? É o que acontece. Quando veio a primeira reunião aqui de comunidade do parque aqui no Capanema, eu falei, vocês vão se surpreender porque ninguém nunca ouviu falar de parque e acharam que eu estava brincando. Chegaram na reunião, o primeiro comentário que fizeram comigo depois foi esse, é mesmo, o pessoal aqui da região não sabia que tinha um parque aqui. Né? O parque nunca se fez presente. Assim, não é relegar um lugar, mas não pode deixar de dar atenção para o outro. 200 pessoas, 300 em cachoeira, na trilha de moto aqui, eu tenho todo final de semana de sol. É só bater aqui que vocês vão ver isso. Entendi, Gustavo. A gente está considerando realmente uma situação, né, que a gente precisa fazer frente a ela. Igual eu falei para você, eu estou assim, com a previsão de ir aí no Catana na próxima agenda, entendeu? Então, se você quiser nos acompanhar,
Então, eu acho que seria muito bom, inclusive. Né? Nós estamos Quero sim, eu já. buscando Toda vez eu me coloco soluções. à disposição. Qualquer vez que Então, vocês vierem aqui, para qualquer assunto que for, eu estou disponível. É só minha visão de 500. vamos já. Eu vou falar contigo essa semana ainda, tá? Para a gente marcar uma data. Está convidado também, Paulo, viu? Se quiser nos acompanhar, será muito bem-vindo. A gente está. Não, da minha parte, tendo a condição de deslocamento, né? Uhum. Porque nem sempre é fácil isso, né? Mas tudo bem. O que eu acho, Gabriel, para a gente poder acelerar as ações para frente, é separar as ações em dois tipos, né? Que a Câmara pode ajudar. Um é o emergencial e o outro é a médio prazo. Certo. Né? Porque daí a gente Essa consegue priorização que eu estava falando, né? estruturar, porque aí fica fácil. Essa ação emergencial, acho que o Gustavo trouxe aí, né, algumas ideias, né, que podem ser utilizadas, né, emergencial, né, tendo em vista tudo que foi falado. Né. Certo. Agora, é difícil. Mexer com gente é difícil. Com pedra é difícil. Eu sou geólogo. Mexer com pedra também é complicado. Mexer com planta é complicado. Com bicho é complicado. Tudo isso é complicado. Né? É assim mesmo. Né? Agora, é preciso que a gente faça. Né? Assim, a Câmara pode ajudar sendo um apoiador, né? Um incentivador de ações. É o que eu vejo. Né? Incentivar ou apontar direções que possam ser trilhadas. Né? Possam ser caminhadas. E o que eu vejo que está claro de todas as reuniões que a gente tem feito, está claro que a ação emergencial é fundamental, né? Porque tem um abuso, né? Um abuso do parque, né? Está sendo abusado. É isso que o Gustavo está trazendo o tempo todo aqui. Está tendo um abuso, esse é um aspecto. O outro é a previsão do que pode ser feito para frente, quais são ampliar os potenciais, os usos diferentes, né? Isso sim. Então, se a gente começar por aí, eu acho que vai bem. Né? Acho que é o caminho mais adequado, né? É só comunicar para vocês aqui que eu vejo que muitas dessas questões que vocês estão trazendo aí envolvem muito também a fiscalização, né? E nós aqui, enquanto equipe, estamos nos estruturando. O ICMBio passou por uma mudança, não só o ICMBio, o IBAMA também passou por uma mudança muito drástica no modus operandi, vamos dizer assim, da fiscalização nos 2 últimos anos. Né? Então, assim, até hoje tem fiscais que ainda não fizeram o curso de atualização para poder se apropriar das novas ferramentas de fiscalização e das mudanças que ocorreram e tudo. Então, assim, eu e o Amarílio, que somos dois, a Natália também é fiscal do parque, mas assim, eu e o Amarílio estamos já matriculados, inclusive, vamos fazer o curso de 29 a 3 de dezembro agora, né? Para poder, assim, retomar essa ferramenta aí e a gente se estruturar, até assim, um esforço grande, né? Porque tirar 2 pessoas da equipe para ficar uma semana tão complicado que é esse final de novembro, início de dezembro, para ficar ali virtual, mas assim, tem que estar online e acompanhando uma semana o curso e ali, sabe? Então, assim, isso só expressar para vocês que da nossa parte também é um esforço para a gente melhorar, estruturar e assim, daí em diante a gente já está pensando estratégias para fiscalização e podem ter, assim, certeza que a gente vai tratar disso com bastante atenção e estamos definindo pontos estratégicos e com certeza a gente vai dar uma resposta nesse sentido aí. Pessoal, boa tarde. Eu estou acompanhando aqui junto com o Gustavo, estou aqui no campamento com ele hoje. Boa tarde, Douglas, André, Gabriel, professor Paulo. Às vezes pode ser, que essa cobrança fica um pouco acalorada, né? Eu compartilho com o Gustavo aqui desse sentimento que dói mesmo, né? O professor Paulo falou, né? E a gente vê a coisa acelerada como uma praga que está invadindo uma lavoura
e que vai acabar com tudo, a gente fica ali sem ter como fazer nada. Essa ação que o Gustavo falou aí, indo direto no que eu queria colocar, sobre a presença do parque, presença virtual, que parece que é uma ação muito viável. Aí eu queria já perguntar ao Gabriel, assim, já de forma prática, o que pode fazer se o corpo técnico aí tem condições de tempo e, enfim, de fazer, porque não sou grande entendedor, mas me parece uma coisa simples de fazer, assim, em termos de horas de trabalho ali, de busca dessas ferramentas de localização que essas pessoas usam e de informação ali. E aí, falando um pouco sobre a questão mais macro aí da história toda, essas dificuldades, né, do parque, entendo o Gabriel, ele fica numa situação, numa posição que é muito difícil, né, de ter que fazer alguma coisa e tem que ver o que é prioridade agora, ou o mês que vem, e a coisa pegando fogo, né, então não é fácil mesmo. E ao mesmo tempo, o que me parece, assim, que acho que nos lugares que essa barreira conseguiu ser quebrada, de todas as dificuldades, né, esses gargalos conseguiram ser superados, foram de esforços, assim, quase que sobre-humanos, né, quando alguém ou um grupo se reúne de uma forma tão convicta e firme que acaba conseguindo transpor essas barreiras aí, que são tantas dificuldades que a gente sabe. A gente aqui no Capanema, né, apesar de ter tá longe do grande fluxo de visitação, eu imagino como que está lá, onde que é o grande fluxo, né? Porque aqui, igual o Gustavo fala, os últimos anos é uma coisa realmente assustadora. E uma das coisas que eu acho que eu propus, falei na outra reunião, que eu gostaria de falar de novo, da questão de sensibilização virtual e também nas placas, alguma coisa que... Porque o que eu vejo, né, Gabriel? O Gabriel falou que são vários grupos de motoqueiros, enfim, né, eles são várias tribos, realmente são. Eu conheço várias pessoas, amigos. Essa semana eu conversei com um, falei, pô, cara, vocês estão indo lá fazendo uma bagunça. São pessoas de bem, pai de família, aquela coisa toda, só que compram uma supermoto e viram um super-herói da montanha, sei lá o que é que imagina-se ali. E aí, alguma forma de tocar o coração dessas pessoas, sabe? Para que, igual eu falei com ele, cara, isso que você está praticando tem que ser numa pista de moto. Vai lá, vê um lugar que um terreno e junta seu clube aí, compra um terreno, faz uma pista, simula lá pedra para vocês pular, barranco para vocês descer, mas lá não vai ter jeito. Isso não vai conseguir ir longe. Eles mesmos sabem disso, daquela risadinha de canto de boca, porque eles sabem que não tem como isso continuar. Alguma coisa vai ter que ser feita, e eles mesmos sabem disso, sabe? Só que enquanto ninguém apertar, a coisa vai, né? E tudo bem, estou na minha moto aqui, eu vou e tudo, né? Então, acho que não sei como ainda, mas assim, até com placas de sensibilização, aqui mesmo eu até sugeri ao Gustavo a gente fazer algumas coisas assim, campanhas mesmo que peguem no fundo da alma do cara. Tipo assim, cara, você está destruindo um lugar que não vai ter recuperação. Cara, você está assoreando uma nascente de um lugar que tem água há 200 anos, e daqui a pouco não vai ter mais. Alguma coisa que pegue mesmo, né? Enfim, é isso aí. Eu fiquei uns dias fora das reuniões, por motivo de agenda mesmo, e às vezes de acesso à internet também, mas estou aqui para colaborar, não só aqui na região, como em outras áreas, como voluntário, de montanha, de ir, de levar, de colocar placa lá, que o Gustavo quer colocar, vamos lá, uma vez, 2 vezes, que for possível. Nas visitas aqui também na Catana, se tiver oportunidade, vai ser um prazer acompanhar também. É isso aí, valeu. Beleza demais, viu, Milton? Muito grato aí pela contribuição. O Douglas levantou a mão aí também, parece que ele vai falar. Não, eu concordo com o Milton, porque no Caraça é a mesma coisa. As pessoas, a gente fez muita ciência para a gente mesmo, sabe? O pesquisador, ele pesquisa, mas divulga entre ele. E
E o mero caminhante, o mero local, ele não tem acesso a isso, ele não entende, sabe? Ele sabe que a nascente é importante, mas ele não sabe da gravidade daquilo ali. E a gente está aqui pensando num cenário futuro bem impactante, assim. E uma das ações é divulgação maciça. É aquilo que eu falei lá na reunião atrás. Se não tratar motoqueiro como um cigarro, sabe? Como um problema visceral, não vai resolver. O vizinho do cara tem que falar para ele: você está indo de novo para o meio do mato, impactar, sabe? Se a gente não chegar nesse nível de ação social, não vai parar. Esses dias eu recebi um amigo meu andando na área da mina Apolo. Depois eu fui ver que acho que está perto desse minal aqui em Barão de Cocais, e ali em Caeté, e os caras andam na canga, andam dentro de caverna. Aqui em Barão de Cocais, o pessoal está andando dentro de caverna, em área da Vale, e estão andando, não está nem aí. Sabe? Não tem limite, para te falar a verdade. Então, do lado de cá, se a gente não começar com campanha maciça, divulgação da ciência a nível popular, né? A pessoa saber que tem ali é importante por causa disso, e ela entender que aquilo é importante para ela, né? A gente tem que buscar uma forma disso acontecer. E na questão dos motoqueiros e nos demais impactos, tornar esse negócio que a população começa a controlar isso, começa a entender e criticar essa ação. E só assim vai parar. E fora isso, não tem jeito. Eles estão andando aqui, amanhã andam em outro lugar. O poder de destruição de alcance dessas motos é gigantesca, né? O cara anda 100 quilômetros do parque, né? Entre Caraça e parque. Isso às vezes você cerca aqui do lado de cá do Capanema e Caraça, o cara tá andando do outro lado a 50 quilômetros. Isso e por trilhos que a gente nem conhece ainda, né? Nós estamos falando que a gente está divulgando, mas o que os caras não divulgam, né? Esse negócio é muito, muito preocupante. O André, quer falar? Levantou a mão. Os que já falaram estão com a mão levantada ainda. Gabriel, acho que tinha gente na minha frente. Não sei se Tinha. o Gustavo está lá na minha frente, se ele quiser falar. Eu esqueci de abaixar a mão. Vamos lá. Então eu vou falar. Eu tenho que concordar com o Douglas, Gabriel. É inevitável fazer sempre um paralelo com o Cipó, né? Eu estou há muito mais tempo atuando lá no Cipó e os problemas são muito parecidos, né? O Cipó é bem mais antigo que o Gandarela. Durante um certo tempo, foi possível segurar um pouquinho essa onda de pessoas, mas o Cipó ele não sofreu tanto com a questão das motos, agora está sofrendo, é óbvio, né? Mas como o Gandarela, que já nasceu com esse problema das motos, né? Durante muito tempo no Cipó, qual que foi a estratégia? Era trazer para a gente, entre aspas, o inimigo, que não era inimigo no fundo, né? Qual que era a política lá do parque? Também o analista lá do Parque do Cipó ele não conseguia ser onipresente, né? Então ele via as pessoas cometendo os leves delitos e, por exemplo, os caçadores de cachoeira, os caminhantes de não sei de onde, a turma que invadiu o Cipó. E a política era trazer essa turma para o lado certo, né? Vocês gostam de andar no Cipó, vocês gostam de lugares isolados do Cipó, então trabalha junto com o parque na implementação das trilhas, na implementação de roteiros, na implementação do uso público, mais ou menos o que esse grupo aqui está fazendo. Mas a gente esquece que a mentalidade dessas pessoas que eram cooptadas no Cipó era muito diferente. A mentalidade que a gente tem eram montanhistas, eram pessoas apaixonadas pelo ambiente natural. Vocês vão me desculpar o preconceito, eu já fui motoqueiro, já fui jipeiro, falei que isso com um colega aqui do grupo, né? E eu conheço essas pessoas, né? A mentalidade delas é completamente diferente. Eles estão cagando e andando para o ambiente natural, né? A placa, no caso, ou uma orientação, ela simplesmente vai servir para você ter um argumento ou uma justificativa de ele não poder dizer que não sabia, né? Quando você coloca a placa lá na Cachoeira Santo Antônio e o pessoal continua descendo de moto, você tem um pouquinho mais de razão na hora de pedir para ele sair com a moto de lá, como a Gisele, minha esposa, já fez uma vez, né? Quase arrumou confusão ali.
mas pelo menos tem a placa lá, né? Assim, o cara não pode dizer, eu não sabia que eu estou errado, tá? A placa está lá, né? Ele está errado. No Cipó, a gente está enfrentando o mesmo problema. Eu tive uma situação, não sei se vocês conhecem a Cachoeira Braúna, uma cachoeira que, para chegar na base dela, a pé, já é complicado, é uma pirambeira danada. E quando eu vi 4 motos chegando lá embaixo, eu não acreditei na cena, né? Bom, eu fiquei ouvindo um tempo, vi as pessoas incomodadas com aquilo, tinha outras pessoas frequentando a cachoeira, muita gente incomodada. Eu levantei, fui lá, apontei o dedo, você está com... Fiz a coisa mais errada do mundo. Eu tomei as dores do parque, não devia ter feito aquilo. Mas é uma situação que é difícil de segurar. Falei para o cara que ele estava errado, pedi para ele sair. E depois eu vi a reação das pessoas que estavam lá, né? Todo mundo concordou, né? Quando a Gisele fez a mesma coisa na Cachoeira Santo Antônio, os ciclistas que estavam lá, os bikers que estavam lá, também concordaram e defenderam a Gisele, que se sentiu ameaçada pelo cara que estava com moto, né? Ou seja, muita gente que frequenta, muitos dos frequentadores, eles estão cientes do problema, mas eles não sabem como agir ou têm medo de agir, né? E nem deveriam agir nessa situação. Isso é uma incumbência de vocês, e talvez da Vale, de alguns dos proprietários. Mas a gente chegou num ponto no Cipó em que não teve mais jeito, né? O parque teve que se fazer presente, né? Por conta desse incidente da Braúna, confesso que eu tive participação nisso, a gente jogou a merda no ventilador, né? Acionou-se o Ministério Público, acionou-se a ouvidoria do ICMBio, e, obviamente, quando vem da ouvidoria para o parque responder para uma denúncia, a coisa aperta um pouco mais, né? Quando vem do Ministério Público para o parque tomar uma atitude, a coisa complica um pouco mais. E o Parque do Cipó começou a ser obrigado a fazer operações. Mas, assim como vocês, não tem equipe, né? Não tem fiscal, né? Tem essa situação dos fiscais que não podem fiscalizar, ou até a própria atuação do fiscal é complicada quando você trata com gente, né? Mas partiu do entendimento que simplesmente a presença, né? Não precisa fazer nada, precisa ter alguém com uma farda escrito ICMBio ali, já resolve assim 75% dos problemas, né? Eu imagino que vocês vão ter que enfrentar isso uma hora ou outra, querendo ou não, né? Na região lá de Rio Acima, da Cachoeira Santo Antônio, um pouco mais, esqueci também o nome da área lá, a Vale ajuda muito, né? Com aquele posto da Vale, vocês conseguem até botar um pouco de brigadistas que impõem um certo respeito. Agora, na região do Gustavo, no Capanema, você tem uma permeabilidade muito grande, você não tem um local pontual para colocar uma equipe para fazer uma vigilância, né? Está todo mundo espalhado, cada um entra por um canto ali, né? A própria Serra do Batatal é difícil, né? Cansa subir 100 metros de Serra do Batatal, eu já fui várias vezes lá, eu sei como é que é. Como fazer isso, né? Então, eu acho que assim, a placa é aquela coisa assim, ela vai dar a justificativa do cara não poder dizer que não sabe que está errado. Mas uma hora ou outra vocês vão ter que se organizar no parque, né? Junto com o brigadista, junto com mais alguém. O Parque do Cipó está se valendo agora dos próprios voluntários, né? No caso, os montanhistas, né? Como olheiros um pouco, né? Eu vou evitar de usar a palavra dedo duro, mas acaba sendo isso, né? Vai ter que mostrar onde são as áreas mais sensíveis e onde esse povo está aprontando, né? Onde estão fazendo fogueira, onde estão passando com a moto, onde que está se aprontando, para poder focar um pouquinho mais, né? No Gandarela vai ter que ser isso, né? Embora no Gandarela o estrago seja bem maior, mas é tentar fazer aquelas operações com um pouquinho mais de inteligência, né? Vai ter que ter uma ação eventual, não estou dizendo que vocês vão ter que ficar todo final de semana lá, mas mostrando a cara, se uma vez a cada 3 meses ou um tempo menor que esse, talvez já ajude um pouquinho, né? O cara que está indo lá fazer a merda, ele vai pensar, opa, outro dia tinha gente lá, será que eles vão estar nesse feriado ou alguma coisa assim, né? Então, um dos caminhos, eu vejo que não tem como fugir muito disso, né? Eu sei que vocês têm uma equipe pequena, talvez nesse caso a ajuda dos proprietários e de voluntários interessados pode colaborar com isso, né? Fazer tipo um mutirão, pegar um fim de semana, um domingo, ou sacrificar um feriado mesmo, né? E tentar fazer uma outra ação pontual para avaliar o resultado disso, né? A placa a gente sabe o que vai acontecer, né? Ou o pessoal vai derrubar, né? Ou não vai nem ler, né? Eu mesmo vi as placas de Santo Antônio, não é uma crítica, mas eu não me vejo parando lá lendo tudo que está escrito ali, né? Então tem que repensar um pouquinho as estratégias. E, por fim, vou discordar um pouquinho do meu colega Gustavo Ataíde. O problema não é a criação do parque, o problema é um negócio que se chama mídia social, né? E isso não tem volta. A partir do momento que você tem mais e mais pessoas postando fotos maravilhosas de lugares clandestinos no Gandarela e em outros parques,
a torneira está aberta, né? Não tem como frear isso, né? Vocês vão ter problema não só da gente invadindo, mas como logo vai ter gente se machucando lá, gente querendo passar de helicóptero 193 e por aí vai, né? Então, compartilho que é um problema de solução difícil, mas é quase como um alerta, né? Vocês no parque, vocês vão enfrentar uma hora o que o pessoal do Cipó enfrentou, né? Alguém de cima vai cobrar uma atitude e vocês têm que estar se preparando um pouquinho para isso, né? Tem que começar já a pensar numa situação um pouco mais grave. Então, André, eu achei muito boa a tua fala, como a fala de todos. E, assim, a gente realmente está se preparando para isso, né? A gente não está, assim, de olhos fechados, tipo assim, deixa o Capanema para lá e vamos cuidar de Santo Antônio. Não temos esse pensamento. Eu quero que vocês... Eu quero deixar isso bem claro para vocês. A gente está, sim, se organizando, está, sim, buscando formas, né? Não é aquele afã de fazer de qualquer jeito. A gente quer fazer, mas quer fazer algo que tenha resultados, né, que atendam em alguma medida as expectativas aí enquanto ao Capanema. Isso aí é um fato. A gente vai dar mais atenção, com certeza, ao Capanema, porque, assim, também não é igual você falou, né, André? É tão difuso isso, não tem um ponto de acesso, um ponto de controle único ali, né? É bastante fluido e a gente ainda tem que, principalmente eu, né? Eu cheguei no parque não tem 6 meses, sabe? E estou, assim, reavaliando muitas coisas e sempre em conversa com o Tarcísio, fazendo reuniões, examinando e reavaliando coisas que foram feitas, questão de sinalização lá no Santo Antônio mesmo, você comentou, né? E assim, minha fala no começo foi essa: a gente precisa estar presente. A presença institucional ela é muito importante. Só que ali no Capanema eu vejo que, assim, a gente tem que ir para campo para tomar medidas mais drásticas, sabe? Porque simplesmente você pedir para o cara sair, ele vai voltar no outro fim de semana e vai entrar por outro lado. A gente quer ter ferramenta para coibir mesmo, entendeu? E isso não depende de 2 fiscais estar lá com 4, 5 brigadistas. Isso depende de apoio policial mesmo, entendeu? E a gente, conforme eu falei, a gente está se mobilizando e se estruturando para poder dar respostas efetivas nesse sentido aí da fiscalização, já que a gente mudou o foco do uso público para a fiscalização, porque, na verdade, não, né? Porque é transversal isso, mas tanto é uso público, mas, assim, essa ferramenta da fiscalização, ela tem que ser implementada e a gente está trabalhando para isso. E só falar mais uma coisa, eu vejo que nós estamos chegando já, assim, a um horário aqui que vamos precisar concluir. Eu peço que vocês compreendam aí também. A reunião foi gravada, nós compartilharemos com vocês aí, com os outros que não puderam, e a partir dessa reunião a gente com certeza vai tirar algum encaminhamento, vai, né, buscar considerar mesmo o que foi trazido aqui e falado, e cada expedição que a gente faz, a gente melhora também nossa noção aí das questões. Então, conforme eu falei para vocês, está previsto a gente ir Catana, Capanema, e agora que vamos poder respirar um pouco mais ali, né, na questão do Indiviana, que já passou aquele momento inicial, sabe? Aquele choque inicial que foi muito forte, aqueles primeiros momentos ali, já vai sobrar também energia para outros lugares. O Gustavo vai falar e depois, no caso, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente já pode concluir a reunião. Não, só para aqui é difuso, mas não é tão difuso não, porque as cachoeiras são todas concentradas e os acessos aos batatais são 3 ou 4, 2 ou 3 são por área da Vale. Se é uma mina que quer licenciar, não vai controlar essas coisas, né? Então, assim, o ICMBio, sei lá como, se
que ferramenta legal, mas deveria pressionar em cima, né? E a outra ponta de entrada é um vizinho que é um gerador de problema também para o pessoal do Caraça, né? Que de tanto ser incomodado com o povo que não respeita uma cerca, ele tocou foda-se para a cerca e agora já deixa lá aberto de uma vez e o povo passa e entra para o parque para o Caraça. Então, assim, não é difícil nem de ver aonde o problema começa, mas tem que vir aqui para ver o problema acontecendo, né? Ter os pontos de entrada para o impacto todo lá em cima, eu já mandei mais de uma vez as coordenadas para o pessoal do parque. Não, beleza. É só isso. É isso, pessoal. A gente está considerando e vamos tratar isso daí junto, porque não é um desafio fácil e nós estamos buscando atender da melhor maneira possível. Isso aí, nossa dedicação aqui, nosso empenho com esse parque, ele é grande, nós temos nossas limitações, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar parado esperando né, a coisa ficar descambar, né, o trem sair do trilho. Então, enfim, né, acredito que já podemos fazer uma síntese aí dos encaminhamentos das coisas que foram mais demandadas, né? Essa expedição aí para o Capanema, que eu vou convidar vocês. Eu vou passar para o nosso estagiário essa demanda aí de colocar algumas mensagens nas trilhas do Wikiloc e do Google também, os pontos que tiverem ali no Google. Vou pedir para ele dar uma atenção para isso, porque é a pessoa que está nos apoiando e trabalhando diretamente comigo. E tem mais alguma coisa que ficou aí que eu não falei? Esses dois pontos principais, né? Que eu já falei também de encaminhamento. Nós estamos nos organizando para questões de fiscalização também, né? Provavelmente não vai ser esse ano, mas a partir do ano que vem esse olhar vai ficar mais direcionado aí para o Capanema nessa questão da fiscalização, no primeiro momento, né? E mais alguma coisa que faltou falar aqui de encaminhamento? Vocês acham que é importante aqui? Não, tinha ficado de mostrar o mapa, o material que vocês estavam produzindo. Tá. E Deixa eu mostrar isso então, para a gente concluir. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu mostrar? Posso mostrar aqui então, né? Mas assim, eu sou bem grato a vocês aí que puderam participar da reunião, mesmo que às vezes os assuntos não são muito fáceis, né? Mas assim, sempre é bem produtivo. Eu saio dessas reuniões aqui com bastante ideia e com vontade de dar uma resposta que vocês merecem aí, né? Vocês que eu falo assim, né? Não só vocês, mas que as pessoas, né, merecem, porque o parque ele é de todos. Então eu vou compartilhar minha tela aí, beleza? Vamos ver aqui. Vai aparecer vocês aí, depois eu vou colocar o PowerPoint. Apareceu? Estão vendo a minha tela aí? Então, só maximizar ela aí, ó. Se der. Aqui. Isso aqui é outra coisa. Tá abrindo, não. Aí. Então, né, esse trabalho aqui, ele é muito uma continuação daquilo que vocês já produziram antes. Ele amplia um tanto mais, né? Ele pega regiões mais assim, detalhe, né? com foco maior, né? Vocês fizeram a setorização, mas a gente, dentro dessa setorização, a gente foi criando regiões com concentração ali de atrativos. Então, uma das regiões que a gente caracterizou foi essa região do Alto Mingu, né? Tem um texto aqui falando algumas coisas.
né? E o mapa, por exemplo. O mapa está com essa estrutura aqui, ó. Deixa eu ver aqui, está carregando. Aqui. Só tirar um pouco o zoom. Até compartilhei um desses mapas com você, né, Gustavo? Então, aqui a gente tem uma das regiões Alto Mingu, né? Tá mostrando aqui onde que fica essa região do Alto Mingu. Na legenda, nós temos indicação de cachoeiras, cascatas e poços, e as principais trilhas por modais. Esse que é o grande, veja assim, o grande assim, foco, né, desses mapas é mostrar, tá certo que não é 100% correspondente à realidade, mas é um bom diagnóstico que a gente tem, onde temos sobreposição de modais entre jipes, motos, caminhantes e ciclistas, onde predomina os caminhantes, né? E como a gente pode tratar isso daqui posteriormente em questão de ações mesmo, de pontos de intervenção, de sinalização, enfim, eu acredito que pensando nesse fluxo aqui de pessoas e tipos de usos, né? seja motorizado, bicicleta ou caminhante, para a gente poder começar a visualizar o que fazer em alguns pontos que a gente ainda não tem muita essa visão. Né? Aqui tá bem limpo, mas são mais trilhas que o mapa menor mostra. Né? Aqui foi feito uma edição para os acessos principais. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem as cachoeiras mais importantes aqui da parte do Alto Mingu, né? Que tem cadê a Cachoeira Pedra Grande, Cachoeira Infinita, Cachoeira Invisível, né? Então, assim, as cachoeiras que tem aqui, Cascata dos Amigos, aqui é a parte do parque, né? E aqui embaixo, Poço Mágico, Cachoeira das Pedras e Cachoeira do Sino, que são as cachoeiras mais famosas aqui desse circuito, né? Então a gente está vendo bem aqui que o fluxo de moto é menor, né? Então assim a gente tem um panorama e aqui, né? Acima a gente já vê que tem ciclista, tem 4x4 e tem moto, entendeu? Aqui é a Cachoeira do Rodrigo, então a gente sabe, por exemplo, se a gente for pensando assim, né? Só como exemplo, se a gente for tratar alguma coisa ali de modo, de fiscalização ou de sinalização, a gente sabe que isso aqui essa cachoeira aqui, ela, né, tem uma necessidade bem, né, talvez bem maior do que aqui, né, nessa questão assim de intervenções, de estruturas, de presença, de estar ali em campo orientando, né, só para vocês terem uma ideia de como que a gente está estruturando aqui o documento, né? Eu posso compartilhar com vocês isso depois também, uma vez que a gente esteja saiu aqui, concluindo isso daqui para vocês contribuírem, entendeu? Ou, de repente, mesmo no processo, né? Vocês têm interesse em ter acesso a isso aqui, eu acho que seria muito bom eu vou compartilhar, na verdade, eu vou compartilhar o link com vocês, que daí, durante o processo aqui, durante a composição, vocês já vão contribuindo de alguma forma, já vão visualizando também, né? É work in progress, na verdade, não tem nada ainda totalmente fechado, mas está sendo feito. É porque eu estou só com o PDF dele aqui, está meio ruim. Para eu mostrar aqui, ó. Aí, voltou. Meio bagunçado. Aí, aqui a gente já tem uma descrição mais detalhada, com fotos das 3 cachoeiras, aquelas principais, que é a Cachoeira do Sino, a Cachoeira das Pedras e a Cachoeira e o Poço Mágico. Né? Então, nós temos aí uma descrição delas, né? Fala das trilhas, de como chegar e tudo. E mais abaixo aqui, deixa eu ver se é abaixo, a gente tem um quadro
que fala o nome da cachoeira, a cidade que ela fica, o tipo, né, do atrativo, bacia, qual que é o código, os modais que são praticados ali, que são os caminhantes, o proprietário, no caso da gente precisar ter uma tratativa com ele. Aqui não aponta nenhum conflito assim mais importante. Aí, distância e grau de dificuldade, né, 4,5 km, dificuldade média, serviço no entorno nenhum, estado de conservação, interferências antrópicas eventuais percebidas e o tipo de experiência, que esse tipo de experiência aqui a gente está classificando de acordo com o ROVUC, que é uma experiência natural, né, onde você tem alguma intervenção antrópica, pode encontrar um ou outro, com alguma frequência, outras pessoas, enfim, tem lá no ROVUC o detalhamento do que é esse tipo de experiência natural. Né? Cachoeira das Pedras, a mesma coisa. Então, assim, está indo região por região, atrativo por atrativo, fazendo essa classificação aqui, né, e gerando esse mapa e essas descrições que vocês viram com fotos e tudo, para que isso possa subsidiar e nos auxiliar na hora de sentar e falar assim, ó, vamos fazer alguma coisa ali na região do Alto Mingu, vamos sentar, vamos conversar, vamos a campo, entende? Então, assim, acredito eu que isso, uma vez concluído, será de grande importância para nós, enquanto gestão do parque, sabe? E aí, eu mostrei esse mapa primeiro, né? Mas a gente tem outro já, vários outros, né? A gente tem aqui a região do Córrego das Cabaças também. Enfim, estamos, né, já com um corpo, né? Região da 27 voltas aqui, né? Estamos detalhando mais do que os setores que foram feitos anteriormente e assim, dando esse olhar assim mais aqui, região do Baixo Prata, que é onde temos ali a parte cadê? Poço do Funil, né? Cachoeira Secreta, Poço Azul, né? Não sei se todos já conhecem essa região aí, mas está mostrando os acessos também, né? Aqui a gente já vê uma presença de moto, entendeu? Sobrepondo com caminhante, né? Temos alguma presença de bike aqui também. Enfim, é essa visualização aí de acessos, né, que a gente quis destacar mais ao redor dos atrativos e, né, dando esse detalhamento. Então, a mesma coisa, né, tem essa caracterização do Poço Secreto, Poço Azul, Poço do V, Poço do Funil, mostrando ali, né, os conflitos que tem, os proprietários, os modais, a bacia, entende? Então, é um trabalho bem robusto, que está demandando bastante esforço também da nossa equipe para fazer isso aqui, entendeu? Que a gente vê que... Só voltando aqui. Oh, meu Deus. A gente vê... E nós vamos chegar no Capanema. Fazer também, já tem algumas... Aqui é parte da região de Santo Antônio, né? Ali, muito intenso também o fluxo de carro, moto, caminhante, bike, né? Mesma coisa, o detalhamento aqui do quadro, ou seja, é um padrão que a gente está seguindo para poder caracterizar atrativo por atrativo, região por região, e, enfim, temos outro mapeamento também que do... Vou tirar aqui agora para a gente conversar, só assim para ilustrar, né? Eu não vou detalhar muito, não, mas acredito que vocês já tiveram uma ideia aí. Sair do compartilhamento, voltar aqui. Né? Acredito que já deu para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu abro aí para vocês as portas para vocês poderem se inserir nesse processo e nos auxiliar, ter acesso a esses documentos que a gente está produzindo. Tem também o My Maps que a gente fez, assim, a princípio a gente estava com a resistência de compartilhar, porque tem todas as cavidades ali também, então a gente não quer que esse documento vaze assim.
eu vou pedir para o Eduardo tirar a parte, talvez, das cavidades, eu não sei, né? Mais por um risco de vazar mesmo, mas assim, de compartilhar com vocês mais a questão do uso público mesmo, dos atrativos, para vocês também terem essa visualização. Então, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso aí, quiserem comentar alguma coisa, podemos falar mais uns 10 minutos ainda. Vocês conseguiram ver aí o que eu mostrei? E aí? Com algum comentário, alguma sugestão, algo a considerar? Eu acho que está muito bom, está avançado, né? Tem Tá caminhando. uma base para poder fazer uma série de ações aí, propor, né? Fazer o trabalho da Câmara, né? Que ela pode fazer, né? Se você puder mandar o modelo, pelo menos, para a gente fazer, também contribuir com o cadastro de algum outro atrativo ou potencial atrativo, aí é interessante. Eu e o Ataíde temos algumas ideias para discutir com ele depois, que ele deve estar esquecendo. Bom demais. Eu vou fazer assim, eu vou compartilhar o My Maps lá no grupo e vou compartilhar o link também desse documento aqui para vocês irem, porque ele está em tempo, pelo menos o Eduardo compartilhou comigo em tempo real, né? Enquanto ele vai mexendo, eu vou acessando e vou vendo o mais atualizado, entendeu? E aí, amanhã ele vai estar lá no escritório comigo, a gente vai compartilhar com vocês isso daí. Tá? Para vocês acompanharem também, nos auxiliarem, né, durante o processo. Agora que já tenho algo iniciado, né? O Douglas colocou aqui no chat aqui que eles estão usando no Caraça o mapa de calor do Stravo, que mostra o número de pessoas que andaram naquela localidade. Eu não uso esse aplicativo, eu nem sei o que é. O Strava eu sei, né, que o pessoal de bicicleta costuma usar muito. Mas eu não sei se vocês têm monitorado o Strava aí, mas é uma ferramenta boa também de olhar. Com certeza, Douglas, compartilha comigo aí, tá? O link aí para a gente poder assimilar isso aí também, porque com certeza é pertinente. A minha rotina nesses conselhos é essa. Pensativo. Mas é isso então, gente. Fica enquanto caminhamento, compartilhar isso aí com vocês também amanhã. Beleza. Beleza? Podemos concluir? Vocês estão satisfeitos aí? Eu já preciso sair, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Deixar você descansar, que seu lombo já está quente hoje. Mas então tá, grato aí mesmo, viu? A gente vai se mantendo contato lá no grupo. Eu vou pegar essa gravação aqui, fazer uma pequena memória de reunião também para compartilhar com vocês. E compartilhar também o vídeo da reunião. Lá no YouTube, no mesmo bate-canal, no mesmo... Certo? Beleza, boa noite então para todo mundo, bom descanso. Tá, valeu aí, viu? Boa noite. Até a Bons próxima. trabalhos. Tchau, até a próxima. Tchau, valeu, Douglas, valeu todo mundo.